carinhosa para a audiência, e eu não queria falar para pouco num evento tão importante quanto esse, principalmente pessoalmente para mim, uma vez que em homenagem a um companheiro de muitos anos, meu mentor, meu mestre, meu melhor amigo. Então, e agradeço muito à professora Isabel pela oportunidade, em quem cumprimento a todos os presentes. A questão que nós vamos discutir hoje, do ágil, ela na verdade ganha alguns contornos importantes na nossa vida de advocatícia, de contencioso administrativo, essencialmente pela discussão de uma disposição legal, que é o artigo 7º da Lei 9.532, que veio permitir a dedução fiscal da amortização do ágio em razão de certas circunstâncias. Não é? Preenchidos certos requisitos, a empresa poderá deduzir a amortização do ágio. E onde que essa questão intrincada bate e chama a atenção é na falta da compreensão do contexto em que ela se insere. Então, o objetivo dessa conferência é trazer um pouco a questão para o contexto real jurídico que ela se insere. Quando nós falamos de ágio aqui, nós estamos, na verdade, lidando, de dedução de ágio, nós estamos lidando com uma questão fundamental do tratamento tributário dos ganhos e perdas de capital no imposto de renda. Para muitos, historicamente, o imposto de renda não deveria incidir sobre mais-valias. O imposto de renda deveria incidir apenas sobre a renda. É a concepção clássica anglo-saxã da renda como um fluxo, o income, traduzindo no vernáculo, o ingresso. A mais-valia, segundo os doutrinadores anglo-saxões, deveria ser colhida por uma outra tributação que não o imposto sobre a renda. O conceito clássico norte-americano alarga a concepção de renda para fazer dele incluir as mais-valias. E, portanto, eu acho que essa preocupação inicial do conceito dinâmico de renda versus o conceito estático de capital tem que ser chamado a atenção nesse momento. Mas qual é a solução do direito positivo brasileiro? A solução dada pelo direito positivo brasileiro para o conceito está quadrada no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Muito boa hora veio ontem a conferência da professora desembargadora federal Regina Costa, aqui lembrada já pelo meu colega Natanael Martins, da necessidade de se analisar todas as leis ordinárias de imposto de renda dentro desse enquadramento que o Código Tributário faz. Qualquer extravasamento dessa linha de fronteira demarcada é uma invasão de competência. E aqui o ponto central na temática desse congresso de invasão de competência, das diferentes áreas de competências, deve ser visto sobre esse âmbito, sobre a invasão de competência que uma lei ordinária terá sempre que ela extravasar os limites a ela impostos pela lei complementar. O artigo 43 do Código Tributário Nacional afirma que a renda tributável é aquela que decorre de uma aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. E esse conceito de disponibilidade em matéria de ganho de capital sempre veio associado à luz do princípio da realização. E daqui eu já vou discordar veementemente, com a perdão do entendimento do professor Luiz Eduardo, nosso presidente, da possibilidade de tributação de renda não realizada. A exposição de motivos do Decreto-Lei 1598, que é a lei do imposto de renda plasmada na lei das SCA, na moderníssima lei das SCA brasileira que nós temos de 1976, mas que é espetacular, é um primor de legislação societária. O Decreto-Lei 1598 afirma categoricamente a orientação geral de submeter os ganhos ao imposto somente quando realizados. Portanto, não se pode fugir de qualquer análise de realização de imposto de renda sobre ganhos de capital fora do princípio da realização. Como é tratado a questão no 1598? O artigo 31 do 1598, hoje consolidado 418 do Rio, é claro. O ganho ou a perda de capital é um resultado positivo se for ganho, negativo se for perda. Resultado de que operações? Resultado da alienação, baixa ou liquidação de bens do ativo permanente. Bom, a lei tributária não seria completa se ela não dissesse, mas qual é a base de incidência desse ganho? Da onde parte para eu apurar se houve ou não um ganho? E essa base de apuração da mais-valia, o 1598 diz que é o valor contábil do bem registrado na escrituração do contribuinte.
questão do ágio vai aparecer exatamente nessa concepção de valor contábil. Nós temos, para certas circunstâncias, quais sejam, para a avaliação de um investimento incontrolável ou ligado, uma imposição legal de adoção de um método, o famoso método da equivalência patrimonial. Muitos aqui são absolutamente familiares com eles, outros talvez não tenham tanta prática, tanta vivência quanto esse método. Mas o que esse método é na realidade? Ele é um espelho. Ele faz com que o investidor olhe para aquela investida e reflita nele a realidade patrimonial daquela empresa. Então, se ele detém 80% de participação em 100 unidades, ele vai refletir naquele espelho, aquele investimento, por 80%. E assim por diante. Por quê? Porque se quer imprimir uma transparência, uma percepção de que certos investimentos relevantes refletem no patrimônio do titular, ainda que aqueles ao longo do tempo daquele investimento. E, portanto, quando se fala em ágio ou deságio, na verdade, a gente está falando daquele pedaço do valor do investimento que excede esse valor de patrimônio líquido. A lei é clara que, e o artigo 20.598, eu acho que vale a pena nós lermos, é o contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo em valor de patrimônio líquido na época da aquisição e ágio ou deságio da aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior. Portanto, o ágio ou deságio é um pedaço do custo, que por uma circunstância legal que o legislador determinou, eu tenho que tirar um retrato na data da aquisição. Esse ágio pode ser maior ou menor, consoante o valor do patrimônio líquido da investida é maior ou menor naquela data da aquisição. Ele é um retrato. Agora, esse retrato, a lei também exige que ele seja fundamentado. Quantas coisas nós compramos e qual é a razão por que você escolheu aquele sapato em relação àquele outro? Porque eu gostei, porque é mais bonito, porque ficou melhor no pé, porque foi mais confortável, porque me soou melhor. Existe um elemento caprichoso aqui da escolha, das determinações, da vontade humana. O empresário também não foge a isso. Muitas vezes ele olha para uma determinada empresa e acredita que ela pode ter. O que o legislador manda? Ele diz assim, explica qual é o fundamento do seu ágio. Esse ágio pode ser, a empresa que eu adquiri tem um imóvel aqui, vizinho, onde uma grande especulação imobiliária, imensas construções acontecendo, não tem mais nada, só tem um imóvel. A razão de eu ter pago um preço maior foi aquele imóvel, sem dúvida, a valorização daquele imóvel proporcionou. Pode ser o fundo de comércio, pode ser também o valor de rentabilidade futuro daquele investimento. Vamos às privatizações, quando se compraram os bancos estatais, quando se compraram as empresas fatiadas de telecomunicações, não foi porque aqueles ativos valessem alguma coisa, foi pela rentabilidade futura de um negócio que se mostrou ao longo do tempo extremamente exitoso, em todos os sentidos. Portanto, essa concepção da lei de você determinar os fundamentos do ágio é importante, ela é fundamental para estar lançado na escrituração e ele é baseado numa demonstração que o contribuinte guardará como comprovante da escrituração. É isso que diz a lei. O ágio, portanto, que essa parte do custo de aquisição que excede o percentual do investimento aplicado sobre o valor de patrimônio líquido deve ser refletido naquele momento da aquisição destacadamente. Mas ele não deixa de ser custo, ele não deixa de fazer parte do sacrifício do patrimônio do investidor feito para ter aquele bem. E, portanto, ele nunca poderá ser desconsiderado sob pena de estar se disputando patrimônio e não renda. Certo? Importante chamar a atenção que, historicamente, esse ágio, pela contabilidade, aqui da contabilidade não me corrigir, mas ele sempre pode ser amortizado na perspectiva da recuperação daquele capital investido. Mas a lei fiscal sempre foi claríssima em dizer que essa amortização contábil não produziria efeitos fiscais. E não produziria porque aquele ágio ou deságio ficará mantido em controle do LALU para a determinação de um ganho ou perda de capital eventualmente ocorrido no futuro na alienação ou liquidação daquele investimento. Portanto, há uma neutralidade em relação à amortização contábil. Também, olhando a legislação, você vai ver que não há nenhuma limitação à dedução da perda.
Porque agora vamos botar, voltando àquele exemplo do numérico. Se eu adquirir um investimento por 100 e o valor de patrimônio líquido dele é 80, e eu não consigo vender ele por mais de 100, eu sempre vou ter uma perda. Então aqueles 20 de ágio vão ser uma perda, total ou parcialmente, se aquele valor patrimonial for o único que eu conseguir obter no mercado. Então, na alienação ou liquidação do investimento, em via de regra, não há nenhuma restrição. Onde há uma restrição à dedução dessa parcela do ágio? Já havia, historicamente, no artigo 34 do Decreto-Lei 1598. Essa restrição existia em que circunstância? Nos casos de incorporação, fusão ou cisão. E por quê? Porque quando eu incorporo o patrimônio líquido, eu incorporo aquele valor do patrimônio. Então, se eu paguei 100 por ele e o incorporo, ele vale 80, eu estou liquidando aquele investimento pelos 80. Os 20 eu perdi. É uma perda de capital. É indiscutível o que é isso, quando eu comparo aqueles valores patrimoniais. E o Decreto-Lei 1598 limitava a dedução dessa perda, exigindo que, nessas circunstâncias, o valor do acervo líquido fosse avaliado ao mercado. Portanto, quando eu fizesse a incorporação, eu só poderia deduzir a perda se eu avaliasse mercado aquele valor de patrimônio líquido incorporado. E ela me dava um tratamento especial em matéria de ganho de capital, na situação inversa, que eu poderia diferir a tributação desse ganho, mas não vem aqui ao caso do exame. O que eu queria demonstrar é que existe uma regra tratando da matéria, que dizia claramente que eu poderia deduzir a perda desde que eu incorporasse a valores de mercado. Bom, e aí aparece o nosso famoso artigo 7º, hoje consolidado no 385 livro. O artigo é muito extenso, eu não cabe aqui ler inteiramente, mas essencialmente qual é o ponto principal que nos toca? É no caso de incorporação de uma pessoa jurídica que absorver o patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detém a participação adquirida com ágio ou deságio. Portanto, eu tenho um pressuposto, eu tenho que ter uma incorporação, fusão ou cisão de uma pessoa que já detinha outra e que nessa aquisição teria havido ágio ou deságio. E qual é o ponto principal que a gente vem vendo no debate ativo hoje nos casos concretos? É a situação em que esse ágio tenha como fundamento a rentabilidade futura daquela adquirida. Nesse caso, tratado pelo inciso 3, a lei permite a amortização do valor do ágio e impõe que essa amortização ocorra no mínimo em 5 anos. Portanto, ela difere, não é, a dedução dessa perda com ágio em um único caso, que é o valor de rentabilidade futura da calculadora. Também é importante chamar a atenção que esse tratamento ocorrerá independentemente do sentido da incorporação. Isso é um ponto importante, a lei é muito clara. Se a incorporação for reversa, ou seja, se a empresa adquirida com ágio, vamos dizer, incorporar a sócia dela, a investidora, o sistema se aplica igualmente. E aqui eu sei que a técnica não recomenda tantas palavras no PowerPoint, mas eu acho que isso aqui é importantíssimo para a gente demarcar as linhas de fronteira. Nós temos um regime geral em matéria de organização societária e um regime especial, que hoje é o 386 do Rio. O artigo 386 do Rio, ao contrário do 430, nunca permite a dedução imediata da perda de capital decorrente do ágio, sujeito ao sistema de dedução fracionada e diferida, sistema esse que no regime geral era optativo. E o regime especial 386 apenas admite a dedução do ágio, o valor de rentabilidade futura, o valor de bem do ativo, porque ele permite a agregação do valor do ágio ao bem do ativo. Então a gente pode concluir dessa comparação que é um contrário que muito vem se afirmando, o regime do artigo 7 da norma 1532 não é um benefício fiscal. Que benefício fiscal é esse? É um favor? É um ganho? É um prêmio que eu estou tendo? Não. É uma circunstância da lei de eu comparando um patrimônio líquido, liquidado, uma empresa liquidada, com o preço que eu paguei. Eu paguei mais por aquele patrimônio do que vale. Então eu tenho uma perda. Ele não é um benefício, ele não está me permitindo nada além do que o reconhecimento de uma perda e me impondo que esse reconhecimento se faça diferidamente por um regime especial. Isso
está dito com todas as letras na exposição de motivos da medida provisória que deu origem a essa disposição legal. Ele diz que, atualmente, pela existência de regulamentação legal relativa a esse assunto, seriam expedientes de planejamento tributário para adquirir empresa deficitária, incorporar e, por isso, reduzir a perda. Eu acredito, enfim, essa é a exposição de motivos declarada, considero crítico esse ataque aos planejamentos tributários de uma forma completamente desorganizada no raciocínio. Mas, voltando aqui a secar essa disposição legal, vemos então, portanto, que esse direito de dedução, quando ele nasce, o direito subjetivo, ele pressupõe 3 requisitos. A participação ter sido adquirida com ágio, o fundamento desse ágio ser a rentabilidade futura e acontecer uma incorporação entre a controladora e a controlada, seja qual for o sentido dessa incorporação. Presentes esses 3 requisitos, não há como se recusar a dedutibilidade dessa perda de capital. E aqui, algumas considerações, são dogmas hoje que nós vimos em certos procedimentos de fiscalização, que nós achamos que devemos tecer algumas críticas, alguns pontos. Há razão, outros pontos não há razão, mas eu acho que essa é a vivência prática que nós temos hoje, identificando situações realmente que fogem, transcendem a exigência de requisitos que transcendem as disposições legais. Por exemplo, o primeiro é a dedução do ágio do benefício fiscal. Está mais comprovado que não é benefício fiscal coisíssima nenhuma. Existe um regime especial, existe um regime geral e a dedução de uma perda de capital. Outra questão que vem sendo muito discutida é só há dedução de ágio na incorporação se você tiver pago um preço. Ágio financeiro. Ora, voltamos aos pressupostos. Isso é uma situação de ganhos e perdas de capital. O ágio é um elemento integrante do custo de aquisição. A lei fala em participação adquirida com ágio. Ela não diz em participação adquirida com pagamento em dinheiro. Portanto, qualquer fenômeno aquisitivo, qualquer fenômeno translatício de propriedade aquisitiva é suscetível de obrigar o adquirente a desdobrar o custo de aquisição em ágio valor patrimonial. A lei manda ele desdobrar quando ele adquire. É qualquer aquisição. Portanto, não há aquisições que dão ágio, aquisições que dão ágio. Todas elas não. Quisesse a lei restringir, tivesse ela estritamente restringida. Eu não posso tirar isso de uma interpretação absolutamente desrazoável. Outra questão, o caráter nacional do adquirente. O adquirente foi uma empresa estrangeira, então não tem ágio. Ora, se nós voltarmos ao passado e olharmos para essa lei induz uma conduta. Ela induz uma incorporação. A lei é indutiva. Você não pode dizer que um determinado comportamento é dito pelo legislador como suscetível de ter uma consequência e toda vez que eu adotar aquele comportamento eu já não posso ter aquela consequência. Portanto, o investimento adquirido no exterior, se depois ele é transferido para uma sociedade brasileira, depois há uma incorporação com ágio, não pode ter um tratamento diferente se o sócio estrangeiro fizesse uma injeção de capital numa holding brasileira, ela comprasse e depois fosse incorporada. A ordem dos fatores aqui não pode alterar o produto. Não há nenhuma razão isonômica para se adotar um tratamento diferenciado numa circunstância ou outra, salvo o entendimento contrário. Outro ponto sensível é a questão dos veículos. Agora, todas as sociedades holding são veículos. Veículos sem fundamento, sem substância, sem nada. Não é bem assim. Eu acho que a questão da substância, a questão da necessidade de uma empresa tem que ser vista pela natureza da atividade que ela pressupõe a desenvolver. E holding é um centro de imputação de direitos e obrigações. Exigir no mundo atual uma substância de uma holding idêntica de uma indústria é o fim da picada, desculpa o termo mais popular, mas realmente está se fugindo da ótica das necessidades. Hoje em dia, todos nós aqui sabemos, há grandes empresas que têm centros de serviços compartilhados alocados numa única entidade. Há entidades diversas sem empregados, isso não significa que elas não tenham substância. Portanto, o caráter de veículo complexo. Outra coisa é o caráter efêmero. Efêmero é um ponto delicado.
complicado. Existem casos de operações realmente que foram feitas exclusivamente para aquele propósito. Mas e daí? Será que ter feito exclusivamente para aquele propósito leva a chamá-la de simulada? Acho que não. Vai depender da análise dos fatos, das circunstâncias fáticas, mas o fato dela ter uma intenção também fiscal não é suficiente para descaracterizá-la e recusar os seus efeitos. E o caráter efêmero não é o fisco que vai medir com a devido respeito. Eu posso ter uma necessidade por um ano e outra por 3 ou 4 meses. O que dirá isso são as circunstâncias fáticas. Outro ponto também sensível, incorporação às avessas. Virou problema hoje. Você faz uma incorporação às avessas, já vem os caras dizendo, não, isso não pode, o ágio não é permitido, não há. Está na letra expressa da lei. Se há algum desinteresse em relação a isso, se revogue a lei, oportunidades não faltaram. O sistema existe desde 1997. Não é nada novo. Outro ponto que também vem batendo muito é a rentabilidade futura é residual. Não, primeiro há uma influência das novas normas contábeis nesse aspecto, há uma necessidade pelas novas normas contábeis de você quebrar o valor do ágio, alocar os ativos. É compreensível que haja isso. Mas a rentabilidade futura, ela acho que é tudo de uma empresa. Eu acho até ao contrário, ela é o principal. O residual é quando você já não quer a empresa, você quer um determinado elemento do ativo, ou uma patente, um imóvel, ou um determinado contrato. Agora, essencialmente, quando eu adquiro aquela entidade, eu quero explorar aquele negócio, quero ter uma rentabilidade nela. A sensibilidade do preço, acho que esse caráter da rentabilidade supera todos os demais. E, por fim, o famoso ágio de si mesmo, que é aquela situação em que a empresa é conferida ao capital de outra e aquele ágio foi gerado por uma reavaliação. Acho que há caso a caso. Outro dia eu li um comentário dizendo claramente, olha, se eu tivesse outros sócios naquela empresa, que eu tenho que avaliar aquele patrimônio a valores de mercado antes de uma conferência, em prejuízo dos outros sócios, se eu fizer aquela subscrição sem uma reavaliação. Eu sou obrigado a fazer um novo valor. Aquele ágio de si mesmo é uma ficção legal, mas sim nada mais do que uma questão obrigatória em função dos outros sócios. Acho que essas considerações são as considerações gerais. Eu fico aberto aqui ao debate. Eu sei que já vamos avançar da hora, então dou por encerrado a conferência e fico à vontade para responder as perguntas.